Em Ezequiel 33, nós temos o Senhor usando o próprio Ezequiel para falar conosco a respeito dos atalaias daquela época. Atalaia eram locais que se caracterizavam por serem torres de observação. E esses lugares eram construídos nos lugares mais elevados daquela região, e ali se observava o mar e a vastas áreas da terra, ou seja, era um ponto estratégico para poder observar além da cidade. Era um meio de proteção, era um ponto alto onde uma pessoa ficava ali de vigia e iria anunciar caso existisse alguma ameaça, iria avisar ao povo daquela cidade que alguma coisa estava prestes a chegar naquele local. E aí a gente pode dizer também que essa pessoa ela poderia ser chamada de sentinela ou de vigia. E na Bíblia, em Ezequiel, a gente tem falando a respeito dos atalaias de Deus, ou seja, essa missão que um atalaia tinha naquela época de vigia, de sentinela, Deus compara esses atalaias com as nossas responsabilidades hoje. Nós somos atalaias de Deus, porque nós somos responsáveis por vigiar e alertar o povo sobre o perigo e sobre os pecados do povo. Esse é o nosso papel aqui que o Senhor vem pedindo para que a gente desempenhe todos os dias. Basicamente, nós precisamos ser luz. Sentinelas emitem luz. Elas precisam ser um norte, um meio de proteção. E é exatamente isso. Os atalaias eram um meio de proteção para cada cidade. Cada cidade tinha o seu atalaia. E Jesus, Deus, nos chama para ser atalaia. Nos chama para ser atalaias dele. Para que a gente possa avisar e alertar o povo dos pecados e do quão fundamental é estarmos atentos ao que está por vir. E mais do que isso, em Ezequiel, nós temos Deus colocando e tirando algumas responsabilidades. Aqui em Ezequiel, primeiro nós temos Deus falando que nós temos a responsabilidade de avisar. Quando avisamos, quando pregamos a palavra, quando alertamos as pessoas do pecado, de que qual é a maneira melhor para fazer, nós estamos tirando de nós a responsabilidade, um peso, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Mas acontece que quando nós passamos essa mensagem e o ouvinte não dá a atenção necessária, não toma as atitudes necessárias, essa responsabilidade é passada para ele e esse ouvinte que vai decidir o que ele vai fazer, o que ele vai concluir com essa informação que ele respondeu. Então, a nossa parte, a nossa responsabilidade, Deus nos dá e a gente deve fazer. Depois de fazer, depois de sermos capacitados pelo Senhor, de sermos usados pelo Senhor, é aí que essa pessoa que recebeu a mensagem vai decidir. Essa responsabilidade, a partir desse momento, é passada para ela e ela decide se ela segue ou não. Quando isso acontece, Ezequiel nos explica que a nossa parte nós fizemos. Portanto, o Senhor se alegra com isso. A partir daí, o que vai acontecer a partir daí é a pessoa quem decide. A pessoa que ouviu essa mensagem é quem decide. Portanto, estamos lavando as nossas mãos a partir deste momento. E quem decidirá se a pessoa vai viver ou não é a própria pessoa que ouviu essa mensagem, sabe? Nós precisamos fazer a nossa parte e dormirmos satisfeitos com a nossa relação com Deus, sabendo que o nosso papel está sendo realizado aqui na Terra. É fundamental
a gente seguir o nosso caminho sendo sentinela, sendo luz. Isso é fundamental, mas nós precisamos entender também que as pessoas precisam tomar decisões e que nem sempre a sentinela, o atalaia, o vigia do povo vai estar ali. Uma hora os avisos vão se cessar, uma hora não será mais possível se arrepender. E quando essa hora chegar, a responsabilidade não será mais do atalaia, a responsabilidade não será mais da sentinela, será das próprias pessoas, porque cada um possui as suas escolhas. E é muito interessante quando nós falamos a respeito de escolhas. Muitas pessoas se questionam da bondade de Deus, se Deus é todo esse amor, se Deus ama tanto a gente, por que tantas pessoas morrem? Tudo está relacionado à escolha das pessoas. Deus o tempo todo está enviando atalaias, está enviando vigias para anunciar da palavra dele. Mas por muitas vezes essas pessoas não ouvem. E claramente aqui o Senhor diz: os nossos pecados e maldades são o peso para nós. O Senhor diz para Ezequiel, para que Ezequiel fale isso. Estamos nos acabando, ou seja, o nosso pecado está nos acabando. A gente sente aqui, do fundo do coração, a gente sente um profundo sentimento quando Deus diz para Ezequiel: diga ao meu povo que eu não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Deus está clamando para que você viva, para que você escolha viver. Deus está te chamando para viver porque Ele não se alegra com a sua morte. Você é criatura e foi criada pelo Criador. Nós somos criação do Pai. Nós somos filhos do Pai. Se nós somos filhos dele, ver o filho morrer não é bom para nenhum pai, é doloroso. E tudo isso afeta o pai. Deus sente muito por isso, mas ele não pode deixar que as coisas continuem assim. As consequências das nossas escolhas precisam vir em cima da gente. E ao mesmo tempo que ele é justo, ele também é misericordioso. Ao mesmo tempo que ele fala, o castigo sobre os pecadores virão e a justiça será feita, ele fala, por favor, se arrependam. Eu não quero que vocês acabem em morte. Eu quero que vocês vivam e sejam felizes na minha presença. Esse é o clamor de Deus para a nossa vida. Todos os dias Ele pede, Ele clama para que a gente se arrependa, para que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados e possamos ter um coração arrependido todos os dias, um coração mais parecido com o coração de Davi. Um coração que se arrepende, um pecador que se arrepende todos os dias e volta atrás nas suas escolhas, que está decidido a viver o caminho do Senhor. Hoje, se você encontra em dúvida, se encontra buscando respostas, se deve ou não fazer, qual caminho seguir, Deus te chama para seguir a sentinela. Deus te chama para seguir o aviso do vigia. O Senhor tem e vai colocar pessoas na sua vida, vai te dar respostas, vai te dar sinais, mas Ele precisa também que você tome decisões. Você precisa tomar uma decisão e se livrar da morte e se livrar da consequência do pecado, porque Deus te ama e Deus quer o melhor para você. Que nós não achemos que tudo o que fazemos é certo, que possamos tomar cuidado com o nosso orgulho, porque isso pode nos levar à morte. Ele pode sim morrer por causa disso. Os nossos bem-feitos do passado não nos salvarão dos nossos pecados de agora. O Senhor é um Deus do agora. O Senhor, Ele vive na nossa vida o agora. Ele faz o agora.
O que ficou para trás, ficou para trás, independente de ser coisas boas ou coisas ruins. O nosso presente determina o nosso futuro. É por isso que se você foi algo bom no passado, se você realizou boas obras no passado, mas hoje tudo isso está perdido e você decidiu realizar coisas ruins, tomar decisões que estão em contradição às decisões do Senhor, você morrerá por isso e você sofrerá as consequências desse pecado. Mas em contrapartida, se no passado você fez escolhas ruins e hoje você decidiu se arrepender, você viverá. Porque quando um homem mau para de pecar e faz o que é bem e correto, ele salvou a sua vida. O Senhor nos julgará no presente, não no passado. Ele nos julgará no agora, porque Ele é um Deus do agora. É por isso que constantemente Ele nos chama para o arrependimento, para o agora, para viver o agora, para tomarmos uma decisão. O povo, nessa época de Ezequiel, precisava tomar uma decisão e, apesar de todos os pecados, Deus clamava para que eles se arrependessem, porque o Senhor é especialmente misericordioso. E essa característica ninguém pode negar. Ninguém pode dizer que o Senhor não ama, que o Senhor não é amor, que o Senhor não tem um coração, que o Senhor não tem sentimentos por nós, porque o tempo todo Ele clama para que a gente se arrependa. Nessa mensagem de hoje, eu te chamo para o arrependimento, para tomar uma decisão e escolher ser salvo pelo Senhor, em nome de Jesus. Deus é amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira a ponto de ter dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Assim diz João 3,16. Deus é amor, porque Ele é misericordioso. Se você quer demonstrar, retribuir esse amor, aceite ao Senhor neste dia. Siga os caminhos do Senhor e seja mais uma sentinela trabalhando para a obra do Pai. Amém.